Portanto, eu queria que você pudesse ler comigo Gênesis capítulo 42, versículo 1 e 2. É o texto de hoje que nós vamos ler. Então, que você abra o teu coração, abra de fato a sua mente para que você possa receber a palavra de Deus para esse dia. Gênesis capítulo 42, versículo 1 e 2, que diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Obrigado, Senhor, pela leitura desses versículos. Pedimos mais uma vez que o Senhor fala conosco de uma forma especial. Queremos te ouvir, queremos, Pai, de fato receber a tua direção, receber, Pai, a partir dessa palavra, a tua orientação. Fala conosco, fala com cada um aqui, Senhor, pois sabemos que o Senhor tem tudo que nós precisamos. Então, que o teu Espírito tenha liberdade, Pai, de falar em especial em cada coração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu prego sobre o tema, a fome que Deus usa para te mover. A fome que Deus usa para te mover. Interessante que esse texto que nós acabamos de ler fala de uma família, a família de Jacó. Não era uma família pequena, era uma família grande. Ele tinha vários filhos. E quando nós lemos o capítulo 42, você vai encontrar a história de Jacó e a sua família e um episódio que marcou a sua casa. O interessante é que aonde eles moravam era uma terra conhecida como a terra da prosperidade, que era Canaã. Ali ele estava, e Jacó já estava velho. E você lê o texto comigo que na terra da prosperidade estava tendo escassez. E agora a prosperidade estava acontecendo no Egito, ou seja, não é um lugar muito comum do povo de Deus frequentar. Quando você lê históricos da palavra, você vai perceber que o Egito sempre foi um lugar que oprimia o povo de Deus. Egito sempre foi um lugar de povos inimigos. Egito sempre foi um lugar que não era muito comum o povo de Deus frequentar, mas nesse contexto, Jacó, já em idade, ele chama os seus filhos e relata para os seus filhos o momento atual que eles estavam vivendo. E ele disse aos seus filhos: olha, nós precisamos ir para o Egito comprar comida, porque senão nós vamos morrer e a gente precisa continuar a viver. A fome que Deus usa para te mover. Diante desse aspecto, eu quero caminhar com você sobre o raciocínio que não existe caminho fácil para quem deseja ser vitorioso ou promovido em alguma área na sua vida. Não existe um caminho fácil para quem deseja, de fato, romper barreiras e conquistar lugares na sua vida, promessa de Deus para a sua vida. Então, se nós olharmos para a história de vários homens, inclusive Jacó, José, o principal filho que foi jogado, vendido como escravo, que foi parar, de fato, em uma terra que não pertencia a ele, nem a sua família. Então a gente aprende muitas coisas que, às vezes, momentos desafiadores, a crise é o motor que nos faz movimentar em determinados momentos da nossa vida. Eu não sei a história da sua vida, o seu momento de fato atual, integral, só você sabe. Mas grava essa frase: a crise é o motor que nos faz movimentar. A crise às vezes não é Satanás que envia, a crise às vezes não é os nossos governos que permite que a gente vive ela, mas às vezes é o próprio Deus, porque Ele quer fazer a gente se mover para que a gente possa viver, experimentar algo que a gente ainda nunca viveu. E a família de Jacó passou a viver isso, esse processo. Primeira coisa que eu aprendo com essa história, que o tempo da escassez é real, foi real para a família de Jacó. Nós lemos o texto, mas não é o que te define, porque o que te define é aquilo que a palavra de Deus diz sobre você.
Então o que te define é aquilo que Deus diz sobre você. O que te define é aquilo que Deus já estabeleceu sobre você. Então o tempo da escassez é real, mas não te define. Tem prazo de validade. Eu vim aqui entregar essa palavra para você em nome de Jesus. Se você está vivendo um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo de necessidade, seja financeiro ou qualquer outra área da sua vida, essa palavra está dizendo assim: chegou o tempo de se mover, chegou o tempo de se movimentar. Essa crise não foi o diabo, essa crise não é só o governo, essa crise é o próprio Deus, porque Ele quer te levar a um lugar, aleluia, que você ainda não viveu. Ele quer, Ele nos ensina sobre isso. Uma realidade para a gente aplicar a fome como um instrumento de Deus para a nossa vida, não é castigo. A fome é instrumento de Deus para a nossa vida. Jacó era velho, então ele pensava que José estava morto, ele já não morava mais em Canaã, José já não estava mais lá. Canaã, uma terra considerada próspera, mas agora estava vendo necessidade. Mas Deus então usa a fome, e não uma visão, e não um avivamento, ou qualquer outra coisa para mover Jacó e a sua família. Entende o que eu estou dizendo? Uma lição para nós sobre isso: nem sempre a crise é castigo, eu repito. Muitas vezes é a promoção, aleluia, para uma nova estação e uma nova medida na sua vida. Quem quer? Eu quero, em nome de Jesus. Você já chegou àqueles momentos assim que você começa a pensar a respeito da sua vida e não chega em um denominador comum? Você fala: para onde eu vou? Senhor, o que eu vou fazer? Estava tudo indo bem e de repente, Senhor, as coisas elas fogem do meu controle. Estava tudo indo bem na família de Jacó, mas um dia o seu filho, que ele mais amava, que havia ganhado uma túnica, projetou inveja nos seus irmãos. Os seus irmãos então captura o próprio irmão, leva para o campo. Você conhece essa história? Joga no poço, mente para o pai Jacó, matando um animal, sujando a túnica, mas joga no poço. E de repente passa uma caravana de ismaelitas e esse José, o irmão mais novo, é vendido como escravo e foi para o Egito. Agora, só sobrou as túnicas, a roupa de José. Os seus irmãos levam o seu pai e mostram aqui, ó, o seu filho foi morto por um animal. Então seu pai Jacó chora. A partir daquele momento ele carrega um peso no seu coração, porque ele havia perdido seu filho por uma mentira. Então, na cabeça de José, nesse texto que nós lemos, de Jacó, nesse texto que nós lemos, José não existe mais. Irmãos, eu quero que você entenda essa palavra aqui em nome de Jesus. Na cabeça de Jacó, o pai, José, o meu filho, não existe mais. Ele chama os outros filhos e fala: ó, tem fome na terra, nós precisamos viver. Então eu quero que vocês subam ao Egito para comprar comida. Pega aqui a moeda e vai comprar comida. Tem alguns pontos nessa mensagem que me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com você sobre isso, porque a palavra de Deus existem preciosidades para nós. Grava isso aqui. Nem sempre a crise é castigo. Muitas vezes é a promoção para uma nova estação ou uma nova medida de fé para a nossa vida. Aquilo que a gente considerou que estava morto, de repente pode estar vivo. Aquilo que a gente considerou um sonho, uma realidade que talvez você esqueceu, algo, eu não sei, você sabe, o Espírito Santo ministra aqui no coração de cada um, de uma forma particular, aquilo que a gente considera assim que foi, que não tem mais jeito, que um dia fez sentido, aquilo que eu mais amava, mas agora não está mais, pode estar em algum lugar, só você que não sabe.
Deus vai fazer você se encontrar com isso. Deus vai, aleluia, criar uma possibilidade. Deus vai criar uma crise. Deus vai mobilizar alguma coisa para que você possa encontrar com aquilo que você achava que estava morto, com aquilo que você achava que você havia perdido. Eu não sei, pode ser uma causa na justiça. Eu não sei, irmãos, pode ser algo que você esqueceu, que você amava tanto e de repente agora teve ausência. E você considerou que você não havia mais de acessar. Mas essa palavra aqui está dizendo para nós. Eu não sei o que pode representar para mim e para você, mas alguma coisa pode representar. Então, olha o cenário. Para Jacó, José estava morto, mas ele estava vivo. Para os irmãos não. Olha o que Deus faz. Ele permite então uma família viver uma crise para encontrar com aquilo que pensava que estava morto, mas estava vivo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Parece uma confusão santa, mas não é. Deus faz a gente às vezes refazer alguns caminhos. Deus faz a gente às vezes ir para um lugar que a gente não quer. Egito ninguém quer ir, todo mundo quer ir para Canaã. Por quê? Porque Canaã é a terra que todo mundo quer, é a terra da promessa, é a terra, sabe, que as coisas são mais bonitas, as coisas são mais, é diferente, a promessa está lá. Ninguém quer ir para lugar que um dia te projetou dor, para lugares que um dia foi humilhante, para lugares que um dia você sofreu muito. Quem quer voltar para um lugar que um dia teve prejuízos, para um dia você foi humilhado, um dia você foi ali rejeitado, você foi maltratado? Quem quer voltar para esse lugar? Ninguém. Mas às vezes Deus, Ele monta um cenário que foge da nossa lógica. Irmãos, eu estou cheio de autoridade pregando essa palavra aqui. Entenda isso aqui, por favor, em nome de Jesus. De uma forma profética eu quero liberar isso aqui. A fome é um instrumento de Deus. Às vezes não é o governo, às vezes não é Satanás, às vezes não é o diabo, às vezes não são pessoas de fato. Às vezes Deus está querendo, sabe, fazer algo na sua família, no teu sobrenome, no teu casamento, na sua história de vida. Então às vezes Deus, Ele permite uma crise para nos movimentar, e aquilo que a gente pensava que estava morto, de repente Deus começa a mexer, trazer vida, e aquilo que a gente pensou que não ia nos ajudar, de repente vai servir para nos ajudar. Meu Deus, nem sempre é crise, nem sempre é castigo, às vezes é promoção. Mas dói ir para o Egito, mas dói ver aquela pessoa que um dia nos humilhou, mas dói às vezes pisar naquele lugar que um dia, sabe, foi bom, de repente aquele lugar se tornou um inferno para a nossa vida. Pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser uma pessoa, pode ser um emprego antigo, pode ser uma igreja lá atrás, eu não sei, ou membro da tua casa, da tua família. Irmãos, aleluia. Essa história de Jacó, ela nos ensina muitas coisas, mas não é sobre o lugar, é sobre o propósito. Se existe uma bênção de Deus para chegar na tua vida, que você vai acessar só no Egito, é propósito. Então às vezes Deus permite uma estação de uma escassez em Canaã para movimentar. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jacó, mesmo sendo velho, ele vira para os seus filhos e fala assim: ei, psiu, para aí de ficar olhando um para o outro, para aí de ficar olhando um para o outro e faça alguma coisa. Ei, Deus está dizendo nesse dia para mim e para você: para de olhar para o teu cônjuge, para de olhar para os teus filhos, para de olhar, sabe, um para o outro, e comece a se mover para aquilo que Deus já apontou para você. Para de ficar olhando, para de ficar dizendo: e aí, o que nós vamos fazer? E aí, o que eu vou fazer? Para de ficar olhando. Ei, Deus está dizendo: pare de ficar olhando e começa a se mover, porque existe uma bênção sobrenatural chegando para a tua vida. Deus quer mudar o rumo da sua história, mas Ele está dizendo: ei, para de ficar olhando um para o outro, para de ficar somente olhando e começa a se mover, começa a dar os primeiros passos, porque tem uma bênção grande, diferenciada, que vai chegar na sua vida. A
por meio de alguém que você pensou que estava morto, por meio de alguém que você pensou que não existia mais, por meio de alguém, aleluia, que está vivo, e Deus projetou há um tempo atrás para preparar um caminho, porque Ele já sabia nesse tempo que você ia precisar. Ei, você pode aplaudir essa palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Segunda realidade desse texto de aplicação para a nossa vida: a fome exige ação. Jacó olha para os filhos, o versículo 1 do capítulo 42 eu acabei de citar: porque vocês estão apenas olhando, façam alguma coisa. Na crise, a gente tem que parar de ficar olhando um para o outro, e a gente tem que começar a dar os nossos passos. Se tem fome, é hora de se levantar e agir. Muitos ficam paralisados, mas a fome, ela é um empurrão de Deus para movimentar você. Irmãos, eu estou pregando aqui para mim mesmo, essa mensagem veio para mim, primeiramente preparando essa palavra, e eu libero com toda a autoridade, dizendo para você, na tua casa, na tua família, na tua empresa, se existe um tempo, uma estação de escassez, Deus quer te dar um sopro, Deus quer te dar um empurrão, aleluia, Deus quer empurrar você para esse lugar, aleluia, que você nunca desejou estar, mas é lá que vai vir a tua provisão, glória a Deus. Lembra Bartimeu, lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 e 47, fala que Bartimeu só foi curado porque ele se moveu. Ele poderia ter ficado lá cego, somente sabendo que Jesus estava passando na sua cidade. Ah, Jesus está passando aqui, ai que bom que ele está passando aqui. Mas ele não só soube que Jesus estava passando lá. O que ele fez? Ele grita, ele se move. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele grita cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para, é sobre isso, é sobre isso. A mulher do fluxo de sangue, capítulo 5 de Marcos, versículo 25 a 28, também fala, né, que essa mulher rompeu toda a cultura, a multidão, ela estava impura, ela não poderia estar, né, na multidão de uma forma pública, mas ela foi, ela quebrou toda aquela cultura, ela rompeu, ela se moveu. Eu sei que eu não posso, eu sei que a lei fala que eu não posso, mas tem algo dentro de mim dizendo: vai, meu Deus, aleluia. Eu sei que a lei fala que não dá, eu sei que os homens dizem que eu não posso, eu sei que a estrutura fala que eu não tenho, que eu não posso, eu não sou autorizado, mas tem algo lá dentro de mim falando assim: vai que vai dar certo. Irmãos, é sobre isso, é a fé no meio da crise, que ela é ativada nessa voz de Deus dentro de você, e eu vim aqui liberar essa realidade em nome de Jesus. Dá ouvido a essa voz, dá crédito a essa voz. Deus está chamando você para pisar nesse lugar que você não quer. Não é humilhação, é promoção. Não é humilhação, é promoção. Deus quer te promover. Glória a Deus, aleluia. A mulher foi, ela rompeu e ela toca a orla das vestes de Jesus, e Jesus para: quem me tocou? E os discípulos falam: todo mundo está te tocando. E Jesus fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. É sobre isso que eu estou dizendo, irmão. Tem muita gente tocando em Jesus, tem muita gente seguindo Jesus, tem multidões seguindo Jesus, porque gosta daquilo que Jesus faz, mas tem gente no meio dessa multidão que está tocando Jesus diferente, que está agindo diferente, que está correspondendo diferente. É sobre isso. Jacó chama os seus filhos e fala: não temos comida, está faltando trigo aqui na nossa terra. Então, para de olhar uns para os outros e se move, vai para o Egito, porque eu sei que lá tem comida, vai lá comprar, porque senão nós vamos morrer, porque senão nós vamos perecer. Uma terceira realidade: a fome abre portas de promoção. Jacó não mandou, melhor dizendo, os seus filhos, olha isso aqui, Jacó não mandou os seus filhos para mendigar, mas para negociar. Eu vou repetir:
Jacó não enviou seus filhos para o Egito para mendigar, mas para negociar. Ele tinha moeda, mas não tinha comida. Pega isso aqui. Ele tinha moeda, mas não tinha comida. Aprendizado? Deus às vezes nos leva ao Egito, não para nos humilhar, mas para nos dar dignidade e abrir caminhos que Canaã não poderia nos oferecer. O caminho pode ser cheio de buracos, o caminho pode ser cheio de dificuldades, mas é por meio dele que a promoção, que a provisão chega na sua vida, que a mudança chega na sua vida. Mas pastor, de onde você tirou isso? Volta lá no texto, projeta para mim. Olha o que diz, versículo 1 e 2, do capítulo 42 de Gênesis. Leia comigo. Vendo então Jacó que havia mantimento aonde? No Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei lá e comprai-o, para que vivamos e não morramos. Existe uma tradução que ela traz com clareza sobre Jacó no estado que ele estava vivendo em Canaã. O que havia falta para eles era de fato o trigo, era o alimento, eram os elementos principais, mas eles tinham moeda, mas eles não tinham alimento. Então ele não enviou seus filhos para serem humilhados num território inimigo, ele enviou seus filhos para negociar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Meu Deus, tem um texto que fala assim, que nenhuma descendência vai mendigar o pão. O que eu entendo com essa palavra que Deus liberou para nós, Igreja de Jesus? Se você tem um Deus que você serve Ele de uma forma absoluta, Ele não vai permitir que lhe falte nada. Por quê? Porque Ele é Deus na sua vida até no tempo da escassez. Mas no tempo da escassez, Ele permite que coisas esquisitas, diferentes aconteçam, para que você possa se mover de uma forma que Ele deseja, que Ele quer. Interessante isso. Porque, ao contrário de Deus, Satanás e os seus demônios, sabe o que ele deseja fazer? Ele deseja nos humilhar. Ele deseja que a gente anda humilhado, de cabeça para baixo. Ele quer que a gente fique mendigando pão. Ele deseja que a gente se humilha e se rasteja. É ao contrário daquilo que Deus deseja da nossa vida. Então eu vim aqui trazer um alerta para você nesse terceiro ponto. A fome abre portas de promoção sobre aquilo que Deus está direcionando. Os filhos de Jacó não foi mendigar, ele foi negociar. Você não foi chamado para mendigar, você foi chamado para negociar. Deus colocou você num sinônimo de governo para você conquistar territórios, mesmo em territórios inimigos. É possível você prosperar. É possível você viver, estações de provisão na sua vida. Quarto, olha isso aqui. Discernindo o porquê da fome. Quantas vezes nós ficamos com pontos de interrogações na nossa mente, dizendo assim: Senhor, por quê? Por que isso? Eu queria entender. Se em Canaã é a terra de prosperidade, por quê? Por que eu estou passando por uma crise? Por que eu estou passando por isso? Você então olha o seu cenário e você percebe: Canaã, todos têm, mas se eu não tenho, por quê? Porque é sinal que Deus está te movendo. É sinal que Deus está mobilizando você em alguma área da sua vida. Pega isso aqui. Se em Canaã, que é a terra, eu vou repetir, da prosperidade, se todos têm em Canaã e só você não tem, é porque Deus está te movendo. E está tudo certo. Não é o teu inimigo, que é Satanás, porque se fosse o inimigo, a gente resolvia expulsando ele em nome de Jesus. Inimigo, sai! E ele sairia.
mas é como é Deus que permitiu isso, então a única saída é o quê? Se mover. Não tenha medo de você dar os seus passos sobre aquilo que Deus tem direcionado a você. Há uma fome que Deus está permitindo ser provocada na humanidade. Que fome é essa? Projeta para mim Amós capítulo 8, versículo 11, por gentileza. Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Existe uma fome que Deus está colocando na humanidade, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, de uma forma profética, muitos estão procurando os melhores lugares para se satisfazer, muitos estão procurando as melhores posições para se satisfazerem, muitos estão procurando o melhor cenário, o melhor médico, o melhor hospital, a melhor roupa, sabe, a melhor casa, o melhor carro, a melhor amizade, o melhor emprego, mas não estão conseguindo de forma alguma se satisfazer. Sabe por quê? Porque só existe um lugar aonde nós podemos nos satisfazer, que é em Cristo Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quantos estão recebendo essa palavra de Deus? Só nele nós vamos conseguir nos satisfazer. Então, às vezes, representando Jesus é num lugar totalmente improvável. Porque a vida de Jesus sempre foi em lugares improváveis. Jesus é improvável. Jesus nasceu em um lugar improvável, manjedoura, lugar humilde. Ele poderia ter nascido no melhor hospital da época, mas ele nasceu numa manjedoura. É sobre isso, irmãos. Então a nossa prosperidade, às vezes, ela não vai vir no lugar projetivo, que a gente, sabe, de uma forma intelectual, às vezes a gente, sabe, tem aquela expectativa, mas às vezes é no Egito, às vezes é no lugar que a gente não quer. Às vezes é num ambiente que a gente não imagina estar lá, mas é lá. Às vezes você vai enfrentar, às vezes algum tipo, sabe, de inimigos, de coisas que você considerava, eu não precisava estar passando por isso. Não é o diabo, mas é Deus. Então, se é Deus, Ele está dizendo para nós nessa manhã: se mova, porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia! Então, às vezes, irmãos, entenda uma coisa: às vezes nós não vamos ter alimentos, alguns recursos naturais, mas a gente tem alguma moeda. Ela é o suficiente para te levar para o Egito. Ela é o suficiente para te levar a um lugar totalmente aonde você não queria, mas é a partir de lá, nesse lugar improvável, que você vai encontrar com a vida, você vai encontrar com a resposta, você vai encontrar com a direção, você vai encontrar com a reconciliação, você vai encontrar com o perdão, você vai encontrar com aquilo que você considerou que estava morto, perdido. Em nome de Jesus, eu libero isso aqui para você, e é a partir daí que uma bênção vai vir sobre você. Aleluia! Deus já sabia da crise de Jacó há 2 anos atrás. Deus já sabia. Então, por Ele saber, Ele projeta uma inveja ali no coração dos irmãos, para acontecer toda aquela trajetória de poço, vendido como escravo, lá no palácio, tudo aquilo que José passou. Nossa, mas esse Deus é cruel. Não, Ele sabe o que Ele faz. Eu repito, Ele sabe o que Ele faz. 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 Há 2 anos antes Ele já sabia que ia ter uma crise. Olha, você encontra isso aonde? Projeta para mim, Gênesis capítulo 45, versículos 5 e 8. Leia comigo na tela, Gênesis 45, versículos 5 e 8. Olha aqui, ó. Diz assim, ó, 5 até 8, ó. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha só, porque já houve o quê? 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão
na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Quem está entendendo a palavra? Oh, aleluia! Então eu queria te ajudar com essa palavra, com essa reflexão. Eu não sei qual é o teu momento, mas eu libero essa palavra para você. Deus já sabia da tua crise hoje, por isso antecipou uma provisão há 2 anos atrás. Então tem uma data para o teu cativeiro mudar, tem uma data para uma provisão chegar na sua vida, tem uma data para chegar um alívio para você. Eu recebo isso para mim, em nome de Jesus. Eu recebo. Para muitos, José está morto, mas para Deus está vivo. Aleluia, Ele está preparando algo para te ajudar. Aleluia, receba isso aqui em nome de Jesus. A fome uniu a família de Jacó no lugar mais improvável, porque antecipadamente Deus permitiu todo aquele cenário, toda aquela estrada de pedregulhos, toda aquela estrada desafiadora para José, para que ele pudesse ser um instrumento para abençoar o seu pai e a sua casa e a sua família. Amém? Aleluia! A fome uniu a família de Jacó no lugar mais improvável, o Egito. A família estava quebrada, a família estava ferida, a família estava ofendida, mas uma fome os empurrou para o reencontro. O que Jacó pensava estar morto, estava vivo. Essa é a centralidade dessa mensagem de hoje. Há uma fome hoje empurrando você, eu creio. Há uma fome hoje empurrando a minha vida. Todos os dias eu oro, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu estou percebendo que existem algumas áreas da minha vida, Pai, que está apertada, que está em crise. E Deus está dizendo para mim, eu estou te empurrando. Eu estou te empurrando para lugar que ainda você não foi. Você já pisou em vários lugares, você já acessou muitas coisas. Então essa crise, eu estou te movendo para você acessar um lugar de restauração. É tudo que eu não quero. Eu não quero ir para o Egito. Eu não quero ir para o lugar que me humilhou. Eu não quero. Mas tem uma luz acendendo lá no fundo, que Deus está dizendo assim, mas eu quero. Eu quero, porque é nesse lugar que o teu cativeiro vai ser mudado. É nesse lugar que a tua vida vai ter mais sentido. É nesse lugar, o sabor que tanto você deseja e você não encontrou ainda, você vai ter só no Egito. Meu Deus, é só nesse lugar. Então há uma fome hoje empurrando eu e você. Há uma fome para um lugar onde a gente nunca imaginou estar. Então, essa fome que está nos empurrando, ela vai nos promover. Ela vai trazer uma alegria diferente, constante na nossa vida, uma esperança mais significativa para nós. Há uma fome hoje empurrando você para servir, mas não como antes, para prosperar, mas não como antes, para orar, mas não como antes, para entrar em uma nova fase de dignidade, mas não como antes, não de pedinte, mas de governo. Os filhos de Jacó não foram enviados como mendigos, para mendigar. Eu quero comida. Não, eles foram enviados para negociar. Ei, meu pai Jacó falou que a gente não tem trigo, mas a gente tem moeda. Então a gente veio comprar. É sobre isso. Deus não quer que você seja humilhado nessa terra. Deus quer que você se posicione como verdadeiros filhos de governo e que você reina, mesmo em lugares e em momentos desafiadores na sua vida. Eu encerro com o 5º e último princípio. Isso aqui é uma chave para nós nessa mensagem. A fome também ela vai revelar os benjamins. Olha a crise que estava instalada na casa de Jacó. A fome revela os benjamins. Sabe por quê? Olha o versículo 4 do capítulo 42. Leia comigo. Canaã, o lugar da prosperidade, agora tem fome. Jacó pega e chama os filhos mais velhos, mas não chama Benjamim. Olha só. Porém, Benjamim, irmão de José, não envia Jacó, o seu pai, com os seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Por que será? Presta atenção. Uma última lição que nós aprendemos desse texto aqui com Jacó é sobre Benjamim.
Talvez vai servir para você em alguma área. Ele não manda Benjamim para o Egito junto com os seus irmãos mais velhos. Por quê? Porque ele lembrava, havia uma lembrança, havia uma memória em Jacó sobre a perda de José. Então Jacó não queria perder mais um filho, o Benjamim. Então isso era uma raiz de amargura que Jacó carregava. Benjamim era o filho também de estima de José. José amava Benjamim. Esse era o ambiente da casa de Jacó, em que Deus colocou uma fome para mobilizar aquela família. Quem olhava de fora para a família de Jacó, via prosperidade, via estabilidade e via normalidade. Talvez quem olha para a tua família, para a nossa família, fala, essa família é top, hein? Mas só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe o que você está passando. Quem olhava para a família de Jacó, essa família é top, essa família é próspera, essa família tem estabilidade, tem normalidade, mas por dentro havia insegurança, havia medo, havia trauma, havia velhice, havia sinônimo de vazio, de perda. Eu perdi José, então não vou enviar Benjamim. Benjamim é meu, não vou perder Benjamim. Pode ir os mais velhos, Benjamim fica comigo. Sabe que Deus falou comigo sobre isso? Quantas vezes, irmãos, nós ficamos prendendo alguma coisa que já deveria estar solta? O que nós aprendemos com isso? Muita gente está presa no medo, no trauma, na insegurança, mas elas estão agarradas com os seus Benjamins. Jacó estava assim, emocionalmente agarrado com o seu Benjamim. Vai os mais velhos, o mais novo fica aqui comigo. Mas Deus está dizendo para nós hoje aqui, para a gente fechar a palavra, solte os Benjamins. Solte os Benjamins. O que você viveu no passado não tem nada a ver com o seu presente. O que você viveu com José, você não vai viver com Benjamim. O que te provocou tristeza, o que te provocou choro, o que te provocou ausência, não vai te provocar no presente. Deus está dizendo assim, abra mão dos seus traumas, abra mão daquilo que te feriu no passado, abra mão daquilo que você teve decepção no passado, solte os Benjamins, porque Deus tem grandes coisas para essa nova estação na sua vida. Amém? Você recebe isso? Fica de pé comigo, nós vamos orar. A fome que Deus usa para te mover, muitas das vezes ela vem a partir de uma crise existencial, que a gente não entende, a conta não fecha, as coisas parecem que não dão certo, a gente tenta para um lado, para o outro, e de repente Deus vem e Ele direciona a gente, é para esse lugar. Mas eu não quero, Senhor, é o Egito. Não, mas é lá. Mas Senhor, é lá. Feche os seus olhos em nome de Jesus.